Santos, né? Nasci no dia 13 de junho de 76, Novo Triunfo, Antas, Bahia. Meus pais eram agrícolas, né? Meu pai tinha uma fazenda, depois da fazenda ele comprou uma padaria, um pequeno armazém e foi virando comerciante lá, né? E aí minha infância foi para cá, em Campinas, porque eu chego aqui, eu tinha 5 anos de idade, eu tenho 45 anos, estava 40 anos, né? Minha infância foi feita para cá, na verdade. Não tive muita infância, porque eu com 9 anos de idade, porque meu pai perde tudo na Bahia, fica sem nada, teve uma enchente na nossa cidade, levou tudo. E aí, então, quando a gente vem para cá, eu e os meus irmãos fomos ajudar minha família. Então, eu com 9 anos de idade, eu cuidei de 3 irmãos, né? Então, minha infância foi ser mãe, tá? Participei. Então, na verdade, eu participei já, na verdade, como convidada, né? A gente estava passando vários aspectos lá no Largo do Pará, no São Benedito, sobre nós, né, com a polícia. Então estava tendo várias ações dos moradores em volta ali do bosque para nos expulsar, para nos tirar de lá. E aí cria a primeira parada, que é puxada pela identidade, e aí estava nós lá. Então eu participei, a primeira parada, algumas trans também desceram, porque na verdade foi puxada sobre as nossas questões, né, para poder nos apoiar. Eu lembro que o Paulo Mariante esteve muito à frente dessa parada, né? O Grupo Identidade Janaína. Então eu venho, na verdade, compondo, mas trazendo um pouco das nossas ações que a gente estava passando durante a noite. Então, na verdade, a gente trabalhava na esquina, né? A gente tinha esse grupo do Identidade que fazia prevenções com nós. E através dessa prevenção eles levam a Janaína Lima, que é uma travesti liderança também grande aqui em Campinas, que começa a puxar ela para o movimento. E aí ela começa trazendo essas questões, mas aí ela não tinha força. Então ela começou a participar desse grupo de prevenções e indo atrás de nós, né? Então muitas vezes a gente também se escondia, corria, porque a gente queria trabalhar, a gente queria o aqué, né? Porque tinha que pagar as contas, tinha que ter sobrevivência. Então aí ela cria um projeto, na verdade a Identidade cria um projeto junto com ela, né? Cidadania na Pista, quando era para 10 trans, e aí a gente abordou, chegamos a 20 meninas, porque foi muito bacana, foi um resgate de cidadania muito grande. Então eu entro pela militância através desse projeto Cidadania na Pista, que eu entro, começo a fazer esse projeto e depois desse projeto eu não paro mais. E qual é a sua relação com Todas, todas. Olha, pelas construções, eu não digo que eu participo pelas construções, eu digo que eu componho a elas, né? Nunca tive à frente diretamente, mas eu já trabalhei por programas, que a gente fazia várias ações, então eu estava dentro da parada, se eu não estava ali festejando, mas eu estava trabalhando na prevenção, então eu sempre compus ela, né? Trazendo nossas questões, as nossas ações, então a gente sempre compõe. Que era isso, a gente tinha uma especificidade maior, que era o trabalho da rua. A gente não tinha esse tempo de correr tanto atrás dessas outras coisas, que é documentações, reuniões e reuniões, né? Então a gente acompanhava da forma que a gente podia, então eu sempre estava junto. Nunca tomei a frente da liderança dela, né? Mas a gente sempre está. A questão do movimento social é a questão da gente ter alguém à frente das nossas ações, né? A gente ainda, por mais movimento que a gente tem, a gente vê que as nossas questões não são atingidas, né? Se a gente vê pelos governos que a gente tem aqui em Campinas, se a gente for viajar, nossas coisas todas estão gavetadas, a gente não tem direito, a gente não tem políticas voltadas. Mesmo aquelas já conquistadas, a gente vê que não funciona ainda. Se funcionava, pararam em alguns lugares, né? Então, a importância da militância é dizer que a gente sempre tem alguém que está ali gritando por nós, né? Porque a minha voz é a sua voz é a dele, a voz nossas três é a Douglas, e juntos nós fazemos os gritos que a gente faz, né?
Então, é muito importante para que a gente possa assim, estar sempre à frente. A questão da parada, eu vejo que a gente está perdendo um pouco dos focos, né? Porque quando se pensa, e aí eu volto a falar, quando a gente fala da primeira parada em Campinas, que era um apoio sobre as trans que estavam sofrendo várias agressões pelos policiais, pelos moradores da questões, a gente vê que hoje a gente precisa trazer as questões mais à tona, né? A gente tem muitos mutirões, mas de fato o que esses mutirões fazem, né? Sabe por que está ali? Então assim, a gente está perdendo um pouco das nossas questões pelas paradas. A gente precisa resgatar de novo, dizer que nós não estamos só na rua para festejar, nós estamos ali trazendo algo, ou algo que você sofreu, ou algo que a trans sofreu, ou algo que um homem trans sofreu, ou algo que uma lésbica trans sofreu. Então a gente precisa trazer essas questões, né? A gente não pode usar uma parada só simplesmente para a gente poder encher a rua, para dizer que a gente estamos aqui, que temos direito, que estamos vivos, que estamos ali. A gente precisa dizer que estamos ali por algo, e algo voltado para nós, né? A gente vem perdendo muito, a gente precisa de novo, eu falo sempre, quando tem essa oportunidade de falas, que os movimentos precisam de volta se juntar. Porque quando essa primeira parada foi feita, eram os brados, era a identidade, era o moleque, era o jovem. Então, as militâncias do município se reuniu para que a gente tomasse a frente, né? Então, hoje a gente precisa de novo voltar, né? Eu não sei como é que é as reuniões, não participo, então não posso dizer. Eu ouço bochicho, que a gente ouça, né? E aí a gente sabe das coisas dos bastidores. Então, a gente precisa de foto, resgatar o histórico das nossas paradas, né? A gente vê hoje as pessoas até falando mal das nossas paradas. A melhor parada que a gente teve, de todas que eu vivenciei, além da primeira, foi aquela ponto 1. A gente não teve parada com carro, a gente teve uma parada andando, mas foi uma parada onde as pessoas que estavam na parada soube se pôr, né? Soube se olhar e dizer o porquê que estavam ali, né? Então acho que aquela foi a melhor parada, acho que tinha que ter vários pontos 1. De ver todos nós juntos e dizer por que nós não estamos juntos nas nossas brigas políticas. Então, assim, para mim, o desafio maior é você poder trazer essa estrutura toda para isso. Mas de que fato a gente vai utilizar essa estrutura para que a gente atinja o que a gente quer? É emocionante quando a gente conta. Eu fico anos sem ver colegas, né? É tão lindo você receber gente de fora, porque eu sou bem dada. Eu gosto de cumprimentar, eu gosto de abraçar, perguntar de onde veio, de que cidade que é. Porque é isso, né? Tem as pessoas que trabalham anos correndo atrás, que estão lá nos bastidores. Então a gente que é da cidade, pelo menos, receber aquelas pessoas, né? Dar um apoio. Então assim, eu vejo um desafio muito grande a gente trazer a parada, porque é um desafio, é uma briga política, sim. Você tem que são várias reuniões. Eu lembro dos meninos como ficava doido, eram várias reuniões, era com polícia, era com guarda, era com o secretário disso, secretário daquilo, para de fim fazer a parada. Então muitas vezes a tristeza maior é quando a gente vê algo voltado sobre nós mesmos contra nós mesmos. Né, como eu já vi gays ofendendo as trans, como já vi trans ofendendo as gays, né, quando a gente vê as lésbicas também trazendo o seu alto machismo. Então, assim, isso que é a tristeza, porque eu acho que é isso, a gente perde esse foco e a gente pode se juntar, sim, e fazer várias coisas juntos e com certeza a gente ganha muitos espaços quando a gente está juntos. Várias, porque assim eu enterrei várias, né. Infelizmente, eu e Janaína e Denise, a gente não era coveiras, mas era nós que enterrava as meninas quando eram assassinadas, quando eu morria de doenças oportunas, né? Quando auto-suicidava. Então a gente estava à frente. Eu não me esqueço da Gardênia, né? Um dia quando ela chega no programa de AIDS, onde eu trabalhava, e me chega transtornada numa sexta-feira à tarde, 6 horas, querendo acolhimento, sem acolhimento, e ela vira para mim e me deixa todas as coisas dela, dizendo para mim que ela não ia mais me dar trabalho. E aí quando chega no domingo eu recebo uma ligação que ela tinha sido assassinada, paulada, né? A finada Camille, que foi assassinada por confundir ela com uma mulher, quando chegar na hora perceber que ela é uma trans, ia matá-la, né? Mas foi a primeira trans que a gente teve assassinada em Campinas e a pessoa ser preso por transfobia, né? Tem várias outras meninas que a gente relembra, né? Quantas meninas na rua que eu vi alvejada de bala e a gente só dá o tempo de se correr e depois voltar e não dá tempo mais de socorrê-las, né? Então a lembrança de que a gente fala que é isso, o quanto que a gente é descoberta de
de segurança, né? A gente não tem segurança. A segurança é você que vai me segurar. É mais fácil eu me sentir segura com você do meu lado, né? De repente eu tô ali, você tá ali, mas você tá me olhando e vice-versa. Então, eu sempre digo que eu acho que a segurança somos nós com nós mesmos, né? Porque a gente não tem outro tipo de segurança. Acho que a conquista que a gente tem do nosso movimento é a gente não parar. Porque, de fato, tudo que a gente conseguiu aos poucos aqui foi do movimento, as conquistas. Hoje, quando a gente vai na Praça do Sucão, que a gente vê aqueles jovens, adolescentes, gays, lésbicas, trans, circulando, se beijando, isso é uma conquista do movimento, né? No meu tempo a gente não andava. No meu tempo, para poder sair na rua, era a cafetina que ia buscar as coisas, né? E cobrava o triplo, porque a gente não saía. Quando saiu, era presa pela polícia e ter assinado a vadiagem, ou era você espancada. Então a gente não tinha esse privilégio que tem. Então uma das conquistas do movimento que a gente tem é ainda se manter os movimentos, querendo eles precários ou não, mas sempre tem alguém à frente brigando pelas nossas questões e dizer que a gente ainda estamos aqui. Olha, eu imagino, né, e eu creio, por tudo que eu passei, de dizer que a gente não pode desistir e que a gente nunca está só. Sempre tem alguém com nós, né? Eu tive a Janaína que esteve comigo, hoje eu tenho as meninas da Casa Sem Preconceito que tem eu, tem as meninas da rua que hoje tem eu, e assim a gente vai trocando. Então dizer que a gente não pode se desamparar, né? Eu acho que a gente tem que se amparar sempre. É isso, eu acho que a gente precisa se cuidar mais um dos outros. A gente fica muito esperando que os héteros olhem por nós e não vai olhar. Se você não olhar para mim enquanto uma mulher trans, o hétero não vai olhar para mim, ele vai olhar para mim com outros olhos, né? Então a gente precisa se olhar entre nós, se fortalecer entre nós para a gente poder fazer que o outro de fato nos enxergue enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano. Então a Casa Sem Preconceito ela surgiu através das minhas angústias de trabalho, decorrer pelas ruas, né? Que é isso. Eu me vi muitas vezes com um monte de meninas na esquina batalhando, mas eu não via esse outro lado da gente ver as meninas que estavam na calçada, vulneráveis muito mais do que a gente, né? Então, e aí a falta das políticas, né? Porque o movimento ele brigou por várias outras coisas, mas a gente não chegou ainda nesse viés, né? Dizer que a gente precisa de ter casas, abrigos para essas meninas que hoje não querem estar no mercado da prostituição, mas que ela também quer ter outros caminhos, né? A gente precisa garantir isso. Então a casa ela surge através disso. E aí o ponto de eu botar meu trabalho em risco, porque é isso, eu não me importava naquele momento se eu tivesse que voltar para a esquina. Eu queria dizer e garantir nossos direitos. Então muitas vezes eu brigava por elas. E aí chegou um tempo que eu tomei essa iniciativa. Eu ganhei 2 quartos dentro de uma pensão de uma senhora que acolheu uma trans, né? Ficou muito emotiva com a situação da menina. E aí essa menina evade da casa dela, ela começa a me procurar para poder ir atrás dessa menina, a gente não encontra e ela me cede esses 2 quartos dentro das pensões. E aí eu consigo fazer esse trabalho. Então, vai fazer 3 anos, durante esses 3 anos a gente já acolheu mais de 25 meninas e graças a Deus, se a gente for ver, foi 2 ou 1 que entrou, que voltou para a situação de rua e as outras são todas caminhadas aí para o decorrer da vida. Eu espero que nas paradas a gente venha, de fato, fazer nossas festas, sem precisar reivindicar nada, né? Que as pessoas realmente nos olhem, que realmente as pessoas, a gente tenha mais direitos, né? Oportunidade de trabalho, ver as meninas mais na faculdade, estudando, essas ruas nas esquinas à noite mais esvaziadas, não porque não tem meninas que estejam ali, mas que elas estão buscando outros caminhos, ou ocupando outros espaços, né? E que a gente possa fazer grandes festas sem precisar reivindicar nada, né? Que as pessoas possam, porque a gente não vê os héteros fazendo reivindicações sobre essas questões. E nossas paradas foi criada sobre isso, né? Então, assim, eu quero que daqui 20 anos a gente possa ter momentos maravilhosos sem precisar apontar alvos, sem precisar falar de homicídios, de transfobias, de várias outras questões agressivas, como a gente mesmo sabe. Porque para mim eu sou orgulho de ser o que eu sou, porque eu sou feliz do jeito que eu sou. Porque muitas vezes eu fui muito infeliz sendo aquilo que os outros queriam que eu fosse, né? Então eu sinto muito orgulho de ser o que eu sou e tento mostrar, né? Hoje minha família sente orgulho de ter eu sendo o que eu sou, né? Então eu me sinto muito orgulhosa de ser trans. Muito, sempre vale a pena ser a Suzy. Muito, muito.